E aí, desenhistas, vamos dar mais uma sequência, mais um início aqui da nossa aula aqui da Bela. A orelha eu construí, tá? Assim como a gente construiu todo o restante da pele, sem segredo nenhum. O que a gente vai aprender a fazer hoje? A gente vai começar já a trabalhar o cabelo dela, tá certo? Então, ó, o cabelo dela é um tom um pouco marrom. Aqui a gente enxerga brilho, mas aqui já é um pouco mais escuro. Então a gente vai começar dessa parte mais escura e vamos trazer para o brilho. Então, pessoal, com lápis da Super Soft, reparem, vou começar a trabalhar essa região aqui, tá? Então, vou meio que fazer uma base. Como os fios, eles realmente não ficam tão aparentes, eu vou começar meio que colorir, tá? Aqui já é um pouquinho mais aparente, próximo à pele. Inclusive, a gente vai terminar de construir a pele um pouquinho, que ela vai entrando um pouquinho na raiz, né? Então, aqui eu vou começar com sépia. Agora, com a nossa folha virada, eu já tenho um pouco mais de naturalidade no movimento da minha mão. Reparem, eu tô fazendo fios, mas eu não estou me preocupando com a definição deles agora, no momento. Então, eu vou meio que colorindo nesse sentido, tá? No sentido dos fios. Sem preocupar agora, tá? Nesse momento com a definição. Até porque não aparenta e não aparece muito na nossa referência. Então, vamos lá. Então aí, gente, eu vou aproveitar a folha deitada e vou começar já a puxar essa base aqui no início dessa região do cabelo, que é uma região que também tá bastante escura, então já vou trabalhar essa base bem escura, né? E já vou meio que morrendo ela aqui, ó, que é onde começa a entrar o brilho, tá certo? Então, pessoal, essa região aqui do cabelo que a gente tá fazendo é uma região onde o cabelo dela tá muito bem penteado, né? Os fios estão bem organizados e tudo mais. Já a região de baixo, aí vocês vão ver que vai ser bem mais bagunçado, mais aleatório. Mas aqui a gente vai trabalhando isso. Eu dei uma pontada no lápis para começar já a escurecer, dar uma pequena definida nesses cabelos, tá? Então, nós sabemos, até pela referência, que esse cabelo dela é um cabelo castanho, tem bastante tons de marrom, né? Então, depois a gente já vai entrar com o marrom e eu só vou definir um pouco melhor alguns fios aqui com o lápis um pouco mais apontado, para depois a gente entrar com o lápis marrom. Muito bem, agora essa região que é mais clara de brilho, eu já vou trabalhar um tom um pouco acinzentado, tá? Porque tem bastante brilho. E depois a gente vem com um tom de marrom. Vou passar um cinza suave, tá? Só para sobressair. Ainda vou deixar permanecer alguns traços e alguns pontos mais brancos, mais claros. Já vou tonalizar esse brilho aqui. Vou vir com o marrom da Super Soft também, tá? Não vou também muito definir os traços, mas já vou dar uma tonalizada um pouco maior aqui, ó. Tentando preencher os espaços, né? Ficaram mais brancos. Como é um lápis macio, o lápis da Super Soft, talvez ele não preencha
todos os pontos que eu quero, né? Aí a gente precisa vir com um lápis um pouco mais firme da Ecolapse pra gente terminar de fazer essa sequência aqui. Agora com caras e cores, ó, eu vou entrar com o T6, que é um sépia, né? Igual o que a gente passou da Super Soft, mas ele é mais firme. Então eu já vou começar a preencher melhor esses espaços. Ó, como que ele já dá uma preenchida. Caso você tenha o Faber-Castell Ecolapse, da caixa de 60 cores ou 48, pode utilizar o sépia também, tá? Como o meu sépia da Ecolapse já acabou, e eu não compro outra caixa dessa grande, né, porque fica muito lápis, eu prefiro às vezes comprar avulso, eu acabo comprando esse da Caras e Cores sempre, que vem com esse tom aqui que eu gosto muito. E aí eu consigo substituir. Aqui ficou meio, tá vendo que aqui parece muito certinho, muito retinho, então a gente tem que tirar isso. Vamos fazendo alguns fios aleatórios, um pouco mais escuros, quebrar um pouco esse padrão. E eu vou virando o lápis, ó, para que eu sempre pegue a parte mais fina do lápis, a região mais fina. Isso é muito importante quando eu quero fazer a definição do cabelo, né, do fio. Então, primeiro eu venho com o marrom da Super Soft e já vou tonalizar esse lado do mesmo jeitinho que eu fiz do lado de lá. Como a pontinha tá fina, eu vou aproveitar para já puxar alguns fios aqui, fazer umas bases aqui também. Nada muito definido. Eu vou realmente colorindo. Reparem que eu vou colorindo no sentido dos fios. Então, não necessariamente eu preciso ficar puxando fio a fio. Eu vou colorindo e aí depois eu venho definindo os fios. Você percebe que já deu um movimento aqui no cabelo, por causa do sentido que eu colori. Em alguns momentos eu vou definir um pouco mais. Então, tonalizamos o cabelo aí. Aí agora a gente entra com o T6 novamente, procurando a pontinha, e aí sim a gente já vai definindo um pouquinho melhor os fios. Lembrando, gente, que se fizer a base de maneira muito forte, depois quando a gente entrar com o T6 não consegue o efeito dos fios, não consegue fazer. Então, não façam as primeiras camadas fortes, tá? Reparem que até fica parecendo o branquinho do papel, né? Então, realmente suave que a gente tem que trabalhar. A gente tem que preencher, mas não façam força, porque senão não vai conseguir sobrepor as camadas. O cabelo, ele é construído em camadas, aliás, todo desenho colorido, assim como a pele, tá? Tão importante quanto a pele é trabalhar o cabelo em camadas também. Pra mim, fechou aí. Eu vou vir com esse agora, esse T3, que é um tom de pele, e eu vou passar aqui no meio desse branquinho, tá? Porque aqui é onde separa. Reparem que na nossa referência tem esse tom de pele aí, tá até bem clarinho. Aqui é onde separa, né? O couro cabeludo, como é um cabelo que tá bem penteado e tá bem separado aí também. Então, passei esse T5, perdão. E aí eu vou vir com rosa. Vou vir com rosa, tá? Vou passar suavemente aqui, pra dar uma mesclada, uma misturada, não ficar tão claro. Parecer um pouquinho mais a pele.
Agora eu vou vir com esse marrom aqui, ó. Esse marrom que eu vou chamar de marrom claro. Ó, a cor dele. É um marrom claro, tá? Então, e eu vou passar aqui nessas regiões aqui de brilho, ó. Então eu vou passar esse marrom um pouquinho mais claro nessas regiões de brilho, mas não vou fechar completamente. Vou deixar as partezinhas cinzas que a gente colocou. Isso aqui eu só tô tonalizando, tá? Pra não ficar tão estranho. Alguns fios desse mesmo tom de marrom. Pra mesclar com a parte aqui, né, que a gente já trabalhou mais escura. Fazendo degradê. Reparem como tá fazendo degradê do escuro pro mais claro. Aí eu deixo umas regiões com mais claridade, que eu também vou trabalhar tons mais claros ali. Então tá ficando assim o nosso desenho. Agora eu vou vir com o tom mais claro ainda. Eu vou vir com o marrom, que eu vou chamar de marrom ocre, que eu vou chamar de ocre queimado. Tom de marrom mais claro, ó. Da Super Soft também. Percebem? Pra gerar alguns brilhos aqui, ó, mais amarelados. Que é onde a luz bate, tá refletindo mais claro. Muito bem. Então, já deixei esses tons mais claros. Eu vou vir com canela agora da Ecolapse. E aí já vou prensar um pouquinho mais esse cabelo, esse desenho. Tá vendo? E aí vai fechando todos esses pontinhos brancos aí que a gente observa, porque o Super Soft, né, ele é bem macio, então para fechar ali é bem mais trabalhoso, e aí a gente utiliza um lápis um pouquinho mais duro, como esse da Ecolapse, para poder fazer esse trabalho. Tem uma outra maneira de fazer o cabelo também colorido, que é trabalhar o boleador de leve antes, tá? Eu não fiz aqui. Eu já tô trabalhando diretamente no papel, mas dá pra fazer dessa maneira também. E aí é um momento que eu volto com a cor T6, tá? E eu vou começar a trabalhar alguns fios um pouco mais soltos, para não ficar tão perfeitinho, né? Cada camada. Para dar uma aparência um pouco mais realista. Com a ponta bem apontada. Vai ficando mais natural.
Lembra que eu falei, né? A gente não pode fazer tão perfeitinho, né? Porque nada na vida é tão perfeito, né? Mesmo que esteja bem penteado, já deu um outro ar, né? Já deu um outro ar, uma outra cara. Ok, e aí agora vou vir com um tom de amarelo. Vou vir com um tom de amarelo bem clarinho mesmo. Clarear algumas regiões aqui, ó, de brilho. Mesmo que a gente já fez com ocre queimado. Eu vou dar uma sensação mais clara ainda. Tá vendo? Pouca pra fechar. A gente vai vir com estilete de precisão e já vai trabalhar alguns fios. Aqui assim. Ser nesse sentido aqui da folha. Agora eu vou subir a folha e continuando com o estilete. Cuidado, gente, para não cortar a folha de vocês. Então, trabalhem com o estilete com cuidado. Tente utilizar a parte que não corta. Tem que utilizar a parte que não corta, tá? E aqui eu meio que vou fazer também uns fios. Para ficar um pouco mais natural. Pessoal, e aí tá aí o resultado do nosso cabelo. A gente trabalhou alguns fios aí com estilete, certo? E a gente vai construir toda essa parte da mesma maneira, tá? Inclusive aqui também a gente vai fazer a construção da mesma maneira. Já deu outra cara pro desenho colocar o cabelo nela, né? Vamos construir esse restante aqui, só que agora eu vou avançar de maneira um pouco mais rápida, porque vocês já entenderam o conceito e já perceberam como é feita toda a construção do cabelo, beleza? Bora lá! Vamos então começar a base com o marrom, tá? Se a gente vê necessidade de escurecer, a gente escurece. Aqui a gente já começou a base com sépia, né? Aqui a gente vai começar diretamente com marrom, porque não é um tom tão escuro, é um tom mais claro, então a gente já vai começar com a base mais clara também, tá, gente? Precisa de ficar percebido nisso também. A gente consegue esfumar um pouquinho, né? Dando um degradê bacana com o cotonete. Esses fios aqui, eles vão gerando mais naturalidade, tá? Ao desenho. Parece que não faz diferença, mas faz. Ok, pessoal, finalizando aqui, então, essa aula sobre o cabelo da Bela. Eu espero que você esteja gostando, eu estou gostando pra caramba do resultado. Então eu vejo você na próxima aula. Fiquem com Deus!